E assim vamos dar início ao culto desta noite. Maravilhoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, porque tu és muito bom, tu és gracioso, misericordioso, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado. Pai, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor, Deus, nos incomode cada vez mais, para que a cada momento possamos ser um servo, uma serva melhor, possamos ser a igreja melhor, possamos viver para o louvor da Tua glória. Foi num dia como hoje, ó Pai, que aí o Senhor Jesus venceu a morte, e tudo isso, ó Deus, antes da morte veio toda aquela paixão, ou seja, aquele sacrifício, e tudo isso por amor. E ainda quando venceu a morte, também nos assegurou também a nossa ressurreição, a vida eterna. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Recebe este culto, seja com os músicos, com o dirigente, todos que estarão dando o seu melhor para o Senhor. E desde já, eu também intercedo por aqueles que ou estão a caminho, ou não poderão estar presentes, ou aqueles que estão com problemas em virtude das fortes chuvas. Que a Tua mão seja com cada um deles. Deste modo nós oramos, agradecemos mais uma vez por Tua presença neste lugar, e assim iniciamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, certamente a dirigente irmã Vitória irá fazer a leitura junto com a amada igreja. Graça e paz a todos. Todos vamos ler juntos em Mateus 28, versículo 6, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus, Ele ressuscitou. A igreja pode se sentar. E neste momento eu gostaria de dar a oportunidade ao irmão Jonas. Eu vi que o irmão Jonas está ali. Saudades do Senhor, viu, homem? Então você está com a oportunidade agora. Graça e paz, irmãos. A Páscoa. E a Páscoa? A Páscoa é nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, teve aquela morte trágica por mim, por todos nós. Mas falo por mim porque de todos, o que menos merece alguma coisa sou eu. Vamos cantar o hino que acredito que se fala que foi mais gente no mundo convertido. Cegueira à vista. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho temos o Senhor novamente, viu? Nesse momento eu gostaria de dar a oportunidade ao grupo Expressão de Louvor. A senhora mesma, irmã Ana Paula. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém. Vamos adorar o nome do Rei Jesus. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez.
Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantiu vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu peço para que a igreja, por favor, se coloque em pé. A gente vai fazer a leitura bíblica alternada. Eu estarei lendo um versículo, a igreja lerá o outro. Estaremos lendo em Mateus 28, do 1 ao 9, que diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei.
repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Glória a Deus! A igreja pode se sentar, porque ele vive, posso crer no amanhã. Neste momento eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando, embora eu acredite que todos já são de casa, certo? Todos já são de casa. Espero que no próximo domingo tenha gente visitando a gente. Agora a gente vai passar para um momento de dízimos e ofertas. Eu estarei lendo com vocês em 2 Coríntios 9:7, que diz assim: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso aí, pois Deus ama quem dá com alegria. Os irmãos que se prepararam, aqui está o gasofilácio. Aqui está o gasofilácio. Obrigada, irmã Giliardi. Aqui está o gasofilácio, tá certo? E os irmãos que não se prepararam, não fiquem tristes. O Celestial sabe do coração de cada um de vocês. Convido o irmão Jonas. Novamente, o irmão Jonas está aqui com a oportunidade para louvar mais uma vez. Vamos louvar mais um belo hino ao nosso Deus, Deus maravilhoso e grande. Vá para aí, vá. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para se valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, confia nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Amém. Que saudade de ouvir o irmão Jonas louvando. Eu tenho certeza que a igreja também estava. Neste momento, a gente vai passar para um momento de oração.
Então, eu convido o irmão Felipe e o irmão Giliardo para estar aqui à frente, para fazer um momento de oração. O irmão Giliardo estará orando pelos dízimos e ofertas, e o irmão Felipe estará orando pelos enfermos e enlutados e apresentando também um pastor. Mas antes, eu gostaria de saber se alguém aniversariou durante a semana. Alguém aniversariou? Pode ser de casamento. Não? Foi, a minha avó aniversariou, mas ela não está presente. Ah, irmã Joara, é verdade, a irmã Joara aniversariou. Então, eu peço para que o irmão Giliardo possa fazer essa oração também para a irmã Joara de aniversário, tá certo? Mas eles também completaram o ano também, mas infelizmente não está aqui, mas a gente vai orar. E a irmã Tata, é verdade. Muito bem, representando o esposo, ok. Vejo o esposo, vai orar para o esposo estar aqui. Então, o irmão Felipe e o irmão Giliardo. A igreja pode se levantar, por favor. Amém. Oremos, Senhor. Deus Santo Eterno Pai, aqui em Tua presença, soberano, queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder contribuir, Pai, devolver a Ti um pouquinho daquilo que Tu nos dá em abundância, Pai Celestial. Te pedimos também, soberano, pelos ó Deus, que não tiveram condições de contribuir no momento, mas que Tu estás vendo, Senhor, a condição de cada um, irás abrir portas de emprego, dar condições, Pai, para que eles também contribuam, Senhor, com a Tua obra neste plano, Pai Celestial. Abençoa cada um de nós, Pai. Quero Te agradecer também, Senhor, por conceder mais um ano de vida a essas aniversariantes, Pai Celestial. O aniversário de casamento também, Pai. Continua abençoando, multiplicando a saúde delas, sendo por cada uma delas, Pai Celestial. Te agradecemos, meu Senhor, pela saúde que elas têm, pela a garra, a força, a vontade de vir aqui estar ao Teu altar, Pai, servindo, cultuando o Teu santo nome, Pai Celestial. Continua nos abençoando, Senhor. Dessa forma eu oro e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Santo e eterno Deus, digno de toda honra, toda glória e louvor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e a Tua justiça. Obrigado por Tua graça e Tua misericórdia que nos alcançou. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa, ó Pai, de portas abertas para engrandecer o Teu nome, Senhor. Ó Pai, eu venho Te pedir nesse momento pelos enfermos e feridos, ó Senhor, que o Senhor venha estender a Tua mão, ó Pai, que o Teu poder seja estabelecido e manifesto na vida dessas pessoas, ó Senhor, seja aqueles que estão em leitos de hospital ou que estão enfermos nos seus lares, ó Pai, que o Teu poder seja estabelecido e aperfeiçoado na vida dessas pessoas, ó Senhor. Em nome de Jesus, escuta nossas súplicas, clamores e petições, ó Deus. E aqueles, ó Pai, que perderam o seu ente querido, ó Deus, preenche o vazio que existe na vida dessas pessoas, ó Senhor. Conforta os vossos corações, ó Deus. Aperfeiçoa o Teu poder na vida delas, ó Pai. Mostra que o caminho é Jesus Cristo, ó Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, guia estas famílias, ó Pai, que estão perdidas, ó Senhor. Guia para a Tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, estamos aqui para Te cultuar, ó Deus. Dar-nos discernimento e sabedoria, ó Senhor. Que o Teu poder, ó Pai, seja manifesto nessa igreja, ó Deus. Transborda o Teu Espírito Santo, ó Pai, na primeira igreja batista de Santa Cruz do Capibaribe. Abençoa a família pastoral, ó Senhor. Abençoa o pregador desta noite, o pastor Fernando. Dá a ele as palavras, ó Pai, que Tu queres que Tua igreja escute, ó Senhor. Transborda nele o Teu Espírito Santo, ó Deus. E que o Teu poder seja manifesto na vida dele, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Eu agradeço ao irmão Felipe e ao irmão Giliardo. Eu só gostaria de saber com as professoras se as crianças estão ok. Estão ok? Gente, agora vocês vão ver uma apresentação belíssima dos pequenos. Eu quero que vocês prestem atenção, tá certo? Eles se prepararam, tá a coisa mais linda. Então, que a gente possa estar junto com eles. Então, os pequenininhos estão com a oportunidade, em nome de Jesus.
maravilhosos. Eu sou suspeita a falar que quando eu vejo criança fazendo essa apresentação, eu fico toda emocionada, gente. Eu não sei vocês, mas eu me emociono, acho a coisa mais linda. Muito feliz dos meninos aqui apresentando, aos pais que trouxeram os meninos também, tá certo? Parabéns, pequeninos, foi muito lindo. As ovelhinhas de Cristo Jesus, ai, coisa belíssima. Então, neste momento, a gente queria mais, mas nesse momento eu passo a oportunidade para o pastor Fernando Firmon. Caleb queria ir. Desde ontem que Caleb se agarrou com a Annelise na hora do ensaio. Queridos, que bom, né, estar com os irmãos aqui, mesmo mediante esse dilúvio, essa chuva que caiu, mas Deus é muito bom, né? Podemos estar aqui também para orar e interceder por aqueles que não puderam, né? Precisam de oração. Amados, hoje, dia 31 de março de 2024, hoje nós enfatizamos a Páscoa. E, como eu faço todos os anos, eu gostaria de passar um pouquinho para a igreja, para os irmãos e para aqueles que vão depois nos assistir, qual é a visão bíblica para o cristão acerca da Páscoa. Eu sei que até quem não é cristão sabe muito bem que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com coelho. Eu sei que as pessoas já entendem isso, mas eu vejo que ainda assim muitos cristãos, ainda muito crente, ainda não entende o que é a Páscoa para o cristão mesmo, né? Para o crente. Alguns seguem tradições sem nem saber o motivo ou o porquê. Alguns têm até medo de comer, por exemplo, carne nessa época. E é difícil de entender o porquê disso, já que não tem nenhuma restrição bíblica no tocante a isso. E é interessante que até pessoas que dizem ou professam que não creem em Deus, eles mandam Feliz Páscoa. Não é interessante? Se bem que muitas vezes é com uma fotinha, uma figurinha de um ovo de Páscoa, né? Um ovo colorido, ou de um coelho, enfim. Mas até nisso eu vejo uma oportunidade, eu vejo que é uma brecha no sistema, digamos assim, para que nós possamos falar do real significado da Páscoa para o cristão, para o crente. Mas, para entendermos o real significado da Páscoa, que é celebrada pelos cristãos, nós precisamos ir lá para as páginas do Antigo Testamento, lá para a página de Êxodo, no capítulo 12. E temos que analisar as circunstâncias, os propósitos e os simbolismos ou os sinais que apontam para algo muito maior, para algo maior. Então, eu não vou ler todos os versos, mas vou ler alguns versos importantes de Êxodo, capítulo 12. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, né? Ou melhor, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Eu não vou ler tudo, porque do verso 1 ao 28 fala sobre isso, sobre a instituição da Páscoa
só que a Páscoa judaica. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14, tá bom? Acompanhe aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Amém. Até aqui. Queridos, eu gostaria de, mais uma vez, antes de analisar esses sinais, os simbolismos, mas eu queria, antes de tudo, chamar a nossa atenção para uma realidade que muitos a ignoram, que é quando eu falo de uma visão de mundo cristocêntrica, uma cosmovisão cristã. Não é por um acaso que nós estamos aqui no domingo, dia do Senhor, e não é por acaso também que nós estamos enfatizando a Páscoa. Mas o fato é que há um Deus, Criador de todas as coisas, Criador do universo. E não só há um Deus, mas Ele é o único Deus. Não existe outro Deus além dele, não existe. Ele tem todo o poder,
ele tem toda a autoridade. Há atributos que são incomunicáveis, somente ele tem. E a Bíblia diz que esse Deus, ele criou o mundo de modo maravilhoso. E em seguida, ele criou o homem. Então, Deus assim criou a humanidade. E esse Deus que criou a princípio o primeiro homem, Adão, e depois a partir da sua costela, ele criou Eva, e a Bíblia enfatiza isso até mesmo no Novo Testamento, quando diz que o homem é o cabeça, né? Porque foi Eva que foi feita a partir da costela dele, não o contrário. E ele deixa isso muito claro, e isso é um argumento teológico, não é cultural, é um fato teológico. E Deus criou esse casal, que foi o casal mais feliz que se existiu nesse mundo, até o momento da queda. Ou seja, no momento que o homem se rebelou contra Deus, que Adão se rebelou contra o Senhor, no momento que Adão cruzou o limite que Deus o deu, no momento que Adão se rebelou contra Deus. Eu digo Adão porque ele, como cabeça, ele também era representante da humanidade, e Deus o chamou. Ele chamou Adão. Não importa se Eva primeiro comeu, não importa. O que importa é que ele era o responsável pela humanidade. E ele, o homem, desobedeceu Deus. Triste também, eu preciso falar da atitude dele. Porque em vez de ele assumir, de encarar, ele foi colocar a culpa na mulher e a culpa no próprio Deus, porque ele disse: a mulher que tu me deste, me deu, a culpa é dela. A mulher que tu me deste, ou seja, foi o Senhor que me deu. Ou seja, terrível esse conflito que se inicia, onde inclusive a terra foi amaldiçoada, que a Bíblia diz: maldita é a terra por tua causa. Então, queridos, a partir daquele momento a humanidade está perdida, separada de Deus. A morte entra no mundo, inclusive. Primeiro, a morte espiritual, porque o homem fica de fato distante de Deus, separado de Deus, e procura viver uma vida independente de Deus. Procura inclusive fazer vestes com folhas, o que não resolveu. Tanto é que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Deus assim prepara roupas com pele de animal. Houve já um derramamento de sangue, provavelmente um cordeiro ali já foi morto, um inocente, por conta da culpa do pecado do homem. E Deus, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus ali já proclama o Evangelho, quando ele fala da descendência do homem, ou melhor, descendência da mulher, descendência da serpente, não é? E ele apontando que Cristo viria ali, de fato, de uma mulher, no caso Maria. Cristo assim nasceu, Deus se fez carne, habitou entre nós, conforme nós enfatizamos ali no Natal, né, na manjedoura. Mas vale salientar que a manjedoura está vazia, não é? Ele cresceu. E Cristo, aos 30 anos, inicia o seu ministério, e ele estava determinado, assim como um cordeiro que era morto, imolado, conforme nós até lemos e vamos mais uma vez enfatizar. Mas ele foi até uma cruz, que era uma tortura terrível, né? Que os romanos assim matavam os piores criminosos. Mas a cruz também ficou vazia. Porque ele morreu, certo, mas o sepulcro também ficou vazio, porque no domingo ele ressuscitou. Então, meus amados, a partir de então, Deus levanta um povo, e a partir de Abraão, do seu chamado, e ele chama e levanta um povo, para que esse povo venha de fato atrair todo mundo para Deus. Um povo eleito para isso, para ser um meio, e não um fim em si próprio, para que o mundo inteiro fosse atraído para o Senhor. E esse povo, em um dado momento, ele se tornou escravo lá no Egito. E ele cresceu muito, muito mesmo.
E naquela escravidão de aproximadamente 400 anos, Deus ali levanta um libertador, um Moisés, que não deixa de ser um tipo de Cristo, teologicamente dizemos isso, porque foi o libertador, que Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí, vocês conhecem as pragas, né, que Deus mandou sobre Faraó, sobre os egípcios. Mas aqui, nesse momento, na instituição da Páscoa, agora sim chegamos no texto que nós lemos de Êxodo 12, nós vimos aqui toda a orientação de Deus, porque Deus, de fato, iria mandar a 10ª praga, e ali, queridos irmãos, não seria nem permissão de Faraó que iria deixar o povo embora. Os próprios egípcios iam dizer: vão embora daqui e tome todo o ouro que vocês merecem mesmo, porque vocês trabalharam 400 anos aqui, não é? Então, tome o ouro de vocês, vocês trabalharam, vão embora. Praticamente expulsaram da terra do Egito. Então aqui temos ali alguns detalhes da preparação da Páscoa. Vocês sabem que Páscoa é algo remetido à 10ª praga. Qual foi a 10ª praga, igreja? A morte dos primogênitos. Então, quando o anjo da morte, né, o anjo viesse passar para ceifar os primogênitos da casa, aí, quando ele visse o sangue ali aspergido, aí ele ia passar sobre. Ele não ia entrar. Não, aqui não, aqui eu não posso. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Por isso que o significado da palavra Páscoa, né, que vem do hebraico, é passagem. Passagem, claro, o anjo da morte iria passar. Entendeu, queridos? Não precisa inventar a roda, né? Os coaches te aproveitam dessa coisa, inventam tanta da coisa que eu nunca vi. Páscoa, não é? Passagem do hebraico. Passagem, a questão é essa. Então, e o contexto era esse. Era um contexto de libertação de quem estava escravizado. Era algo que apontava para Jesus, que também é o nosso libertador. E nos liberta da escravidão do pecado. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus tem esse poder. Só Cristo liberta. Só Jesus. Não existe outro. Não existe método. Não existe terapia. Não existe nada que venha libertar da escravidão do pecado que não seja Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós vemos aqui, meus queridos irmãos, no versículo 3 de Êxodo 12, você vê que ele fala para que aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, ou seja, a preparação do cordeiro, não é? Ou seja, 4 dias antes do dia 14, já vem preparar o cordeiro. Cristo, inclusive, entrou em Jerusalém no dia da separação do cordeiro. Entrou em Jerusalém nesse dia. E Cristo morreu no dia do sacrifício. Não é à toa que a palavra diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Perceba também no versículo 5 que mostra que o Cordeiro, versículo 5 de Êxodo 12, tinha que ser sem defeito. Queridos, o único que cumpriu essa exigência foi Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro 1, 18, e o verso 19, eu faço questão de ler para os irmãos. 1 Pedro 1, 18 e o 19, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
Veja como isso é sério, como isso é importante, como isso é relevante para a nossa vida. O sangue de Jesus. E veja como isso muitas vezes não é meditado com a profundidade necessária. Querido, isso aqui é muito sério. Porque o Deus que outrora eu falei que criou o mundo perfeito, criou o homem a qual continha aquele livre-arbítrio para tomar suas decisões, e ele se rebelou contra Deus, como todos sabem, mas Deus ainda assim amou tanto, que ali se fez carne, ou enviou seu Filho unigênito. Cristo, sendo Deus, deixou a sua glória, se despiu, e se fez carne, e se entregou por nós. Como disse Jesus, a minha vida ninguém tira de mim. Eu vou-la dou. Eu vou-la dou. E é sempre muito emocionante, não é? Quando a gente está meditando, quando a gente vai ver uma dramatização, quando a gente vai ver um filme, não é? É algo muito forte. Mas por outro eu recomendo, pode assistir, principalmente de Mel Gibson, né? Aquela Paixão de Cristo, As Últimas Horas. É muito forte, queridos, muito forte. E o nosso coração enganoso, pecaminoso, falho, fraco, a nossa mente finita, fica pensando, como isso foi possível? Ele, Deus, como é que ele faz isso? Não é? Porque se fosse a gente, queridos, por qualquer coisinha que alguém pisa no nosso calo, né? O coração da gente automaticamente, não era para ser assim não, viu? Mas geralmente é isso que acontece. Já agride alguém em pensamento, já comete homicídio em pensamento, não é? Você já vai dizer logo, né? Olha, não é? É bom que morra, merece a morte. Morreu, foi pouco. Não é? Veja como o nosso coração é mau, enganoso. Agora, Deus, sem nenhum defeito, puro, Ele se faz carne para as suas criaturas o torturarem, pregarem numa cruz. Como pode? Vimos ainda, queridos irmãos, no versículo 6, mostra que de fato, o cordeiro tinha que ser imolado pela congregação inteira. Assim foi Cristo Jesus, que foi sacrificado pelos líderes civis, religiosos de Israel, de Roma. Na verdade, Jesus morreu pelo mundo inteiro, pelo mundo todo. Queria também enfatizar o versículo 12 de Êxodo, capítulo 12, que também mostra que ele fala acerca dos deuses, né? Diz que de fato Deus iria executar juízo sobre os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas realmente era uma humilhação de Deus perante os falsos deuses do Egito. Agora, imaginem o primogênito. Faraó era considerado um Deus vivo, né? O Horus vivo, não é assim? Ele era considerado Deus. E o filho dele, idem, não era o filho de Faraó? E quando o filho de Faraó morre, né? Quando Deus executa juízo sobre Faraó, a partir da morte do seu filho, do seu primogênito. Ou seja, Deus mostrou que não há outro Deus que não seja Ele. Então, quase todos os ídolos do Egito eram semelhantes a algum animal de feição humana, não é? E a morte de cada tipo mostraria, inclusive, a falibilidade e a impotência das divindades que haviam de protegê-los, cada um deles, que todos iam morrer. Vale a pena também destacar o versículo 13, que o sangue vos será como sinal. Enfim, o sangue do cordeiro era o símbolo
de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus. E se fazia ali, estando ali sobre o povo, protegia e o livrava da escravidão do pecado e do castigo. O sangue de Jesus liberta da escravidão. A escravidão a qual Satanás executa sobre todo aquele que está separado de Jesus. Mas Cristo liberta, bem como liberta da punição eterna. O versículo 46 de Êxodo 12 também fala um relato interessante, porque diz que o cordeiro há de ser comido numa só casa da sua carne, né? Não levareis fora da casa. E detalhe, nem lhe quebrareis osso nenhum. Quando os romanos pregavam os condenados numa cruz, eles terminavam acelerando a morte. Sabe como? Como é que eles faziam? Quebrando as pernas. Fratura exposta mesmo, já pensou? Não é? Eles quebravam. A pessoa ia morrer rapidão, né? Já que a morte de cruz era uma morte lenta, uma tortura, morria lentamente. Mas de Jesus, lá em João 19, o 33, o 36, também diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Eita bênção. Os irmãos estavam acompanhando em tempo real no telão, né? Nenhum dos seus ossos. Obrigado. Percebe que esse texto, de anos e anos e anos atrás, relatado por Moisés, estavam apontando para Jesus. Não é à toa que Jesus falou, ou melhor, que João relatou, lá no Evangelho de João, Jesus falando para os religiosos que não receberam Jesus, disse: quem vos acusa não sou eu, é Moisés. É Moisés que vos acusa. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Meus queridos irmãos, a mensagem pascal é sobre sacrifício e também de vida. Está presente em toda a Bíblia e aponta para o verdadeiro e único sacrifício do único e puro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. A Páscoa nos lembra que um inocente foi morto. 2:13, um cordeiro também foi sacrificado para, de fato, salvar Isaque, a qual seria imolado ali por Abraão. O cordeiro foi providenciado por Deus. Êxodo 12 deixa muito claro, a Páscoa hebraica, instituída por Deus, como símbolo de libertação do Egito e da salvação de Deus para o seu povo. O sangue do cordeiro é ele que livra da morte. Quando olhamos para 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, categoricamente, ele enfatiza que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E ele diz, Coríntios 5, 7, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quando nós olhamos, amados irmãos, o sacrifício de Cristo, que derrama o seu sangue para nos salvar, que se entregou voluntariamente por nós, que foi torturado cruelmente pelos romanos, precisamos reconhecer que tudo aquilo que merecia recebermos nós, tudo aquilo foi em nosso lugar. Reconhecer que foram as nossas iniquidades, que foram as nossas transgressões,
que o moeram, que o feriram, como mostra Isaías 53, versículo 3, ou melhor, versículo 4 e 5. Como disse Santo Agostinho, Jesus podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo. Como também alguém já disse, não foram os pregos que o prenderam numa cruz, mas foi amor, santo amor. E em João 20:19, a palavra do Senhor diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, os discípulos estavam com medo, sem esperança, sem fé, que de fato, apesar do destaque de Tomé, não era só Tomé apenas ele verbalizou, muitos estavam realmente do mesmo jeito que Tomé, achando que tudo havia se acabado, tudo havia se perdido com a morte de Jesus. Então, inseguros, né? Confusos. Mas aí, Jesus tão somente aparece no meio dele e diz: paz seja convosco. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela denuncia o pecado, mas ela também nos oferece a graça, a paz de Cristo, esperança, perdão, salvação. Veja, eu creio que é incomparável o estado que aqueles discípulos estavam. Eles viram o mestre sendo preso, viram o mestre sendo torturado, eles viram ali um julgamento, irmão Bruno, totalmente ilegal, totalmente fora da lei, da própria lei deles, dos romanos. Isso não existe. Jesus não teve direito à sua defesa. Foi tudo muito precipitado. Foi o próprio juiz, o procurador, o Pilatos, não encontrou crime algum. Claro, não tinha. O Herodes também, Pilatos vai para Herodes. Herodes não encontrou nenhum pecado, nenhum problema. Volta para Pilatos, Pilatos, eu lavo minhas mãos. Eles são inocentes. E Jesus fala para Pilatos sobre verdade. Com certeza ele ficou encucado com aquilo, o que é a verdade, não é? O que é a verdade? Pilatos diz para Jesus: tu não sabia que eu tenho poder para te soltar? Jesus fala: nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Nenhum. Isso é algo muito bom saber e lembrar neste momento desse sermão, sabe, queridos? Porque você pode não estar gostando de nada que está acontecendo no mundo, na sua vida, na cidade, no estado, no seu país. Mas saiba que da ótica de Deus está tudo sobre o seu devido controle. Está tudo sobre o devido lugar. Porque os planos do Senhor, eles não podem serem jamais frustrados. Então, quando Jesus aparece, de repente a alegria estava de volta, o medo desaparece, abraços, conversas vão tomar conta agora deles, que outrora estavam apavorados, perplexos. E esse Jesus que aparece para eles, para trazer esperança, é o Jesus que é o motivo de nós estarmos aqui hoje. É o motivo de nós estarmos todos os domingos, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, tal como sempre fez a igreja do primeiro século, a partir do momento que Jesus aparece dizendo: paz seja convosco, é o dia do Senhor. E assim a igreja de Jesus permanece de pé, proclamando as boas novas.
Paz seja convosco é a saudação da ressurreição. É a palavra de Deus para os corações apreensivos, para os corações que estão cansados, apavorados, perplexos. É o convite para a vida, para abrir as portas, destrancar as janelas, para mais uma vez, ou para pela primeira vez, ou para novamente cantar, sorrir, ter esperança. Também essa saudação de Jesus diante deles, paz seja convosco, também é o convite para a missão também. Como ele falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, para sair e contar as boas novas de que o projeto do reino continua. Não foi sepultado, a morte não venceu, Jesus ressuscitou. Para você refletir, o que é que domina o seu coração? É a paz do Senhor, do Deus do Senhor, que matou a morte. Venceu a morte, Ele matou a morte. Ou as ansiedades, ou as pressões que o mundo vem impor sobre cada um de nós. Como alguém disse, Jesus Cristo, tua luta é nossa vitória, tua morte é nossa vida, em tuas algemas nasce nossa liberdade, tua cruz é nosso consolo, tuas feridas são nossa salvação, teu sangue é o nosso resgate, a herança dos pobres pecadores. Portanto, meus amados irmãos, a Páscoa era uma festa judaica que fazia parte da cerimônia e do calendário religioso de Israel. E nós não comemoramos como ele, porque a Páscoa celebrava o livramento de Israel da terra do Egito, mediante o sangue derramado de um cordeiro e aspergido sobre as vergas das portas. Profeticamente, a Páscoa apontava para Cristo. E uma vez que Cristo é o Cordeiro de Deus, Ele já veio, o seu sangue já foi derramado e nos livrou de uma condenação muito maior do que aquela de Israel na terra do Egito. Nós não celebramos mais aquela Páscoa, mas celebramos sim a morte e a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição por cada um de nós. E fazemos essa celebração através, sabe de quê? Da ceia do Senhor. Não somente na Páscoa, a qual é enfatizado muitas vezes para fins comerciais, mas cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor. Afinal, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, celebremos esta grande passagem. Que passagem, pastor? Cada um de nós que fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Passagem da morte para a vida, da condenação para a justificação, da vergonha do pecado para a glória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Portanto, eu quero convidar os diáconos presentes para nós assim celebrarmos a ceia do Senhor. Mas eu gostaria de saber se o irmão Jonas recorda do hino 99 do cantor cristão. Veja se o senhor recorda. Só se estiver seguro. Se não tiver, o pastor Fernando vai cantar.